Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, já no seu sexto ano aí, ininterruptamente no ar pela Altivia, TV da internet. E nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí justamente de defesa vegetal, segurança sanitária de produtos agrícolas e, obviamente, consequentemente também para os alimentos, mas falando especificamente aí sobre um tema super importante, justamente a questão das micotoxinas, especialmente nos grãos. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o Tiago Birro, executivo da Biomin. Tiago, é satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Obrigado, Ronaldo. Satisfação estar participando aí, com muito prazer. Muito bom. Bom, queria que a gente pudesse começar, você pudesse dar um brevíssimo perfil aí da Biomin, a atuação aí da empresa aí no agro brasileiro. Beleza. A Biomin é uma empresa austríaca, né? Ela desenvolve, é pioneira aí no que é solução para micotoxinas. Recentemente ela foi adquirida pela holandesa DSM, então hoje nós fazemos parte do grupo DSM, com muito prazer, né? E dentro do mercado latino-americano, eu até vou falar um pouco mais, dentro do mercado mundial, a Biomin, o Mycofix, né, que é o nome do produto, da linha de produto da Biomin, ela é referência, né, dentro desse mercado. Então, hoje, o que a Biomin traz de tecnologia aí são as mais avançadas dentro do controle de micotoxinas. Perfeito. E já aproveitando aí o gancho, a gente está tratando justamente de uma pesquisa que a Biomin realiza, já tradicionalmente Uhum. há cerca de uma década aí, sobre a presença e efeitos de micotoxinas aí, especialmente nos grãos destinados até à alimentação, suplementação animal, né? Eu queria que você pudesse também, muita gente não sabe do que se trata, enfim, seria importante você dizer também o que são de fato as micotoxinas. Claro. Assim, a micotoxina é um metabólito secundário, né, produzido por fungos, né? O que é metabólito secundário? Seria a próxima pergunta. Se fosse primário, seria importante para a sobrevivência do fungo. Secundário é para defesa, né? Então, o fungo não precisa da micotoxina para sobreviver. É um mecanismo de defesa que ele produz em função de estresse, pode ser térmico, pode ser a partir do clima, pode ser insetos, entre outras coisas, né? Então, é um mecanismo de defesa. Só que, como consequência, nós temos aí intoxicação tanto dos animais quanto humanos, né, em função disso aí. Então, hoje, por exemplo, a gente encontra micotoxina na maior parte dos grãos aí produzidos hoje, tanto para a nutrição humana quanto animal. E a gente já emendando e falando exatamente aí vamos dizer assim, dos destaques dos resultados aí da pesquisa, né? O que foi possível identificar aí dentro desse último levantamento? Tá, a pesquisa da Biomin ela é muito interessante, que a gente faz isso aí para os clientes, né? No final nós temos uma pesquisa, né? Que é o resumo de tudo que nós fizemos durante o ano. Então nós analisamos as principais micotoxinas e eu sempre chamo atenção para 6 micotoxinas, que é a aflatoxina, zearalenona, deoxyvalenol, fulmonizina, T2 e ocratoxina. Então, nós analisamos basicamente, né, principalmente essas 6 micotoxinas nos principais grãos. Tá? Então, isso aí vai em função da demanda que o mercado está tendo. Né? Então, por exemplo, hoje, grande parte da ração animal no nosso mercado é a base de milho e soja. Então, obviamente, nós usamos esses dois grãos aí como base, né, da nossa pesquisa. Mas, claro, tem o sorgo, tem o DDGS que está entrando forte no nosso mercado, gramíneas e também ração. Tá? Então a gente analisa de tudo que nossos clientes demandam e aí no final nós temos a pesquisa. Tá? O que chama muita atenção, Ronaldo, é o seguinte: no milho, por exemplo, é muito interessante que as principais micotoxinas elas são produzidas no campo, né? O que é no campo? A gente tem dois momentos. Um é na lavoura, pré-colheita, e o outro é armazenamento, né? Durante a armazenagem pós-colheita. As micotoxinas hoje, que perturbam a gente hoje, né? Principalmente a fulmonizina, a zearalenona e o deoxyvalenol. E essas três micotoxinas são produzidas pelo fungo chamado fusário. E o fusário ele se desenvolve durante o desenvolvimento da cultura. Então, no momento da colheita, a contaminação já vem do campo, ela não se desenvolve durante armazenamento. Né?
No armazenamento, por exemplo, o que se desenvolve aí? O aspergillus, por exemplo, o penicilo, que produz aflatoxina e ocratoxina, que hoje, de acordo com a nossa pesquisa, tem uma positividade mais baixa. Tá? Então, falando de milho, assim, resumindo, o que mais tem que a gente encontra? Fumonizina. A positividade do milho é altíssima, ela chega a mais de 80% das amostras, nós analisamos mais de 2.000 amostras, tá? Positivas para fumonizina. Em segundo lugar, vem o deoxyvalenol, que é conhecido aí no campo, né, principalmente por vomitoxina, que causa o vômito, e depois a zearalenona, que é o que causa os problemas reprodutivos. Tá? Isso falando de milho. Quando a gente passa para a soja, é engraçado que o mesmo fungo ele produz um perfil de contaminação diferente. Aí a gente já não encontra mais tanta fumonizina. O que nós encontramos principalmente é o deoxyvalenol e a zearalenona. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, para produtores aí de suíno, que tem as reprodutoras de suíno, a reprodutora pesada, vaca de leite, né? Também em confinamento, a gente pede sempre para analisar a soja. Claro que o milho é fundamental. Perfeito. Agora, o levantamento último, ele dá um destaque, assim, faz vamos dizer assim, um ponto que sublinha, que é justamente a questão das mudanças climáticas, enfim, que ocorrem e que elas acabam aí tendo uma influência no sentido justamente de acentuar, vamos dizer assim, a ocorrência de micotoxinas no campo. O porquê disso, Tiago? Tá, isso é muito interessante. Um levantamento com base nessas pesquisas que a gente faz de ano a ano, né? Nós colocamos aqui um mapa de risco global, tá, Ronaldo? De 2016, 17, 18 e 19, um do lado do outro, assim. Então, quanto maior o risco, os países vão ficando vermelho. Quanto menor o risco, eles vão ficando mais para amarelo. E nós vimos aí que em 2018, o mapa dessa global do risco de micotoxina aumentou substancialmente, tá, em relação a 2017 e 2019. E aí, quando a gente foi fazer o processo de investigativo, o que aconteceu durante esse ano que o risco mundial de micotoxina aumentou? Aí fomos ver número de amostras, não era porque está numa crescente, né? Cada ano a gente analisa mais. Fomos ver aí o tamanho da colheita, então também não foi. E aí fizemos um processo investigativo. Na hora que nós fomos ver, esse ano com maior risco, teve 1 grau centígrado a mais que os outros. Tá? Foi o segundo ano mais quente do mundo. Olha que interessante. 1 grau centígrado aumentou o risco global de micotoxina. Então, o fungo, por exemplo, ele tem uma zona que ele se desenvolve melhor de temperatura e umidade, tá? E para produzir a micotoxina ele também tem isso. Então, por exemplo, se chover demais, o fusário ele tende a produzir mais deoxivalenol. Se fizer, aí dependendo do intervalo de temperatura e umidade, o estresse ele vai produzir mais arelenona, mais deoxivalenol, mas isso tudo é em função do clima, né? Então, quanto mais seca, quanto mais excesso de chuva ou picos de temperatura, isso estimula o fungo a produzir micotoxinas como mecanismo de defesa. Os Né? E hoje extremos, a né? gente os extremos, exatamente. Por exemplo, em situações, né, tem vários artigos científicos na literatura mostrando isso, que quando reduz muito a temperatura ou reduz muito a umidade, o fungo não produz tanta micotoxina. Tá? Então, assim, quando tem intervalos, isso cria o estresse, aí sim ele produz. Mas é muito interessante a gente, quando faz a leitura global, né, a temperatura, a tendência é o quê? A aumentar. E isso vai aumentar a nossa susceptibilidade às micotoxinas, né? E hoje nós temos essas aí, há 20 anos atrás nós preocupávamos com aflatoxinas, e hoje nós temos aí a preocupação com micotoxinas emergentes, né? Novas micotoxinas que estão surgindo por aí. Perfeito. Agora, queria que você pudesse falar um pouquinho justamente de quais os impactos negativos, enfim, quais os prejuízos. Vamos pegar aí, por exemplo, aí, seja o produtor de grãos, seja também, de repente, um avicultor, suinocultor, que acaba pegando uma ração proveniente de um grão que tinha uma presença significativa de micotoxinas, que isso acarreta em termos de prejuízo em si para a produção. Tá? Mensurar isso aí é muito complicado, porque existe uma infinidade aí, né, por exemplo, níveis de contaminação, susceptibilidade da produção,
co-contaminação, nós estamos falando de uma zearalenona com deoxyvalenol, enfim. Mas para exemplificar, por exemplo, hoje a gente encontra deoxyvalenol, fumonizina e zearalenona, muito presente na ração latino-americana, né? Falando de Brasil, principalmente no Brasil. Está presente. O que isso causa, né? Vamos falar de zearalenona. Pode gerar aborto, estimular o aborto, retorno ao cio irregular, pode aumentar natimorto, reduzir leitão desmamado. Isso pode exportar também para a vaca leiteira, prejudicando a produção, tá? E também para a reprodutora pesada. A gente sabe que o valor agregado, por exemplo, de um ovo de uma reprodutora pesada é altíssimo. Então, se perde um pouco de produtividade, isso é um grande prejuízo, né? Aí, indo para a fumonizina, por exemplo. Fumonizina é uma micotoxina imunossupressora. Tá? O que isso quer dizer, né? Que, por exemplo, a fumonizina, ela reduz a eficiência de vacina. Então, às vezes, o produtor acha que a vacina está com um problema, mas é a interferência da fumonizina com a resposta vacinal, né? Às vezes, nós estamos com ali uma E. coli, uma Iméria, e num nível de efeito muito alto, mas talvez não seja só o patógeno, pode ser um deoxyvalenol agindo junto com a presença do patógeno, maximizando o efeito negativo. Tá? Então, a micotoxina ela age muito assim. Por exemplo, falando de tricotecenos, né? Às vezes tem a lesão oral ali no frango, tá? A lesão de moela. Isso aí são sinais clínicos que é muito bom porque a gente consegue identificar e agir de imediato. Mas esse efeito sinérgico com patógenos, por exemplo, e prejudicando a resposta vacinal, são subclínicos que a gente chama, né? E se a gente não identifica, pode perdurar o prejuízo por muito tempo. Tá? Então, assim, o efeito negativo é muito grande, é fácil quando é sintoma clínico, mas é muito complicado quando é sintoma subclínico. E a nossa equipe técnica, né, da Biomin e hoje a DSM é muito apta a identificar isso aí, e a gente tem sempre o objetivo de aumentar o retorno do investimento para o produtor. Né? Muitas vezes identificando e fazendo recomendações aí em função do desafio que nós estamos encontrando no campo. Uhum. Me diz uma coisa, Thiago, no levantamento que a Biomin realiza, e se não tem esse dado, mas acredito que pela tua experiência você pode dizer algo nesse sentido, a questão das micotoxinas acabam, vamos dizer assim, podendo ser usadas como uma espécie de critério, vamos dizer assim, em termos de segurança e qualidade de um produto, e por consequência serem, vamos dizer assim, um marcador para, por exemplo, uma barreira técnica em termos de importação ou de exportação de produtos, acaba tendo esse efeito? Hoje em dia a gente tem uma legislação vigente muito boa para o que é leite, tá, Ronaldo? Hoje aí o permitido, por exemplo, é 0,5 ppb de aflatoxina M1 no leite. Eu não posso falar assim a nível Brasil como que é a fiscalização, mas a legislação ela existe e ela está compatível com o dos Estados Unidos, tá? Que é o mesmo nível. Agora, quando a gente vai para outras micotoxinas, por exemplo, nós não temos, por exemplo, uma legislação falando o que é permitido ter numa carne de frango, o que é permitido ter numa carne de suíno ou mesmo num ovo, né? Nós temos aí a aflatoxina M1 no leite. Agora, nós também temos a legislação para o que são ingredientes para a ração humana, ou a ração animal. Tá? O que é permitido estar no milho para certo animal, de aflatoxina, de fumonizina, de deoxyvalenol. Tá? Agora, para exportação, hoje a gente não tem esse parâmetro sendo avaliado. Por exemplo, vamos supor, né, nós somos o maior exportador mundial de carne de frango. Tá? Se tem mercados analisando fumonizina, deoxyvalenol, zearalenona na carne como parâmetro para avaliar, isso não acontece hoje. Uhum. Tá? Mas pode vir a acontecer, né? Eu acho que é o futuro, tá? Eu acho que é Até por eu essa acho que é o busca futuro. toda de originação, rastreabilidade de produtos, né? Eu acho que é o futuro, falando principalmente de zearalenona aí, que tem um efeito estrogênico, né, que pode afetar a população feminina, a população masculina, enfim, eu acho que pode sim ser um fator Uhum. a ser avaliado. Hein. Bacana, Tiago. E quais são, assim, vamos dizer, as tecnologias ou o manejo adequado para reduzir, enfim, a ocorrência de micotoxinas? São ações mais preventivas ou corretivas? Enfim, o que dá para ser feito?
Interessante. Existe as duas, né? As duas práticas. Preventiva, por exemplo, uma boa prática durante o crescimento da cultura, armazenamento, algumas tecnologias antifúngico também durante o armazenamento, isso aí são preventivas, né? Tentando diminuir a carga de contaminação. Existe, por exemplo, mesa densimétrica que consegue não assim eliminar totalmente a contaminação, mas reduz a contaminação, isso tudo prevenindo a micotoxina de chegar no animal. Mas assim, eliminar completamente 100% é uma tarefa muito, muito difícil, né? Então a gente, por exemplo, traz soluções altamente tecnológicas e a gente sempre fala que são aprovadas pela União Europeia, que é uma referência em exigência, né? Criteriosa para registro de produtos. Então nós temos produtos aí que nós aplicamos em função do que nós estamos vendo de contaminação, tanto na matéria-prima quanto na ração, e também a gente tenta sempre conversar com os técnicos de campo, né, Ronaldo? Que eles que estão lá no dia a dia, vendo a sintomatologia, vendo como que o animal está respondendo. Então a gente faz essas duas coisas conversarem, né? O pessoal de campo, junto com a análise de micotoxina, e aí a gente faz uma recomendação de Mycofix, né? Nós temos um portfólio amplo aí. Então, por exemplo, se tem só fumonizina, a gente recomenda um produto focado em fumonizina. Se é para reprodução, nós temos um produto focado para reprodução. E por que nós fazemos isso? Né? Selecionamos produto, dose, em função do que estamos vendo no campo e estamos vendo de análise. Para ser mais assertivo, para ser mais preciso, e isso traz sempre um melhor retorno do investimento para o produtor, que é o nosso objetivo final, né? Perfeito, Tiago. Bom, a gente está caminhando aqui para o desfecho da nossa conversa. Agora, falando aí em termos de tecnologias, vamos dizer assim, mais de controle e tudo mais, né? Você já apontou que a Biomi é uma empresa de origem austríaca, né, e tudo. E eu queria saber se, justamente dentro dessa questão de soluções para fazer o controle, é preciso fazer uma adaptação assim de agriculturas diferentes, por exemplo, de um clima temperado para um clima tropical e tudo. É preciso fazer esse tipo de adaptação, vamos dizer assim, de princípios ativos, vamos dizer assim, para o controle da micotoxina e tal, ou não? Assim, tentando explorar um pouco sua pergunta, né? Até vou ressaltar. Tem muita gente que pergunta isso pra gente nas nossas andanças antes da quarentena, né? É, eu trabalho com pelletização, eu trabalho com extrusão, e aí eu levo para 95 graus. Isso elimina a micotoxina? Não, isso não elimina a micotoxina, né? Hoje a gente tem aí basicamente duas grandes zonas de produção de milho. Basicamente, né, nós temos outras aí em menor concentração, mas nós temos o centro-oeste e o sul, tá, que são duas regiões completamente diferentes em termos climáticos, né? Uma é quente, seca, outra é mais úmida, mais fria, Até e de as época duas, de plantio, né? até de época de plantio também, tem a época da colheita que tem muito a ver com o que nós vimos de toxina, e por isso as duas têm perfis de contaminação diferentes. Tá? Uhum. Isso é muito interessante. O centro-oeste traz mais fumonizina, já o sul traz mais tricoteceno, mas ambas trazem contaminação. E eu vou aumentar isso aí, que é menos interessante para o Brasil, mas como conteúdo é muito interessante. A gente monitora ingredientes do mundo inteiro, mas a gente daqui do Brasil, a gente monitora mais Estados Unidos, Brasil, Argentina e o que é usado na Latam. Então, desde o milho, por exemplo, da soja, do milho, vamos falar do milho principalmente, do americano até o argentino, a gente tem essas três micotoxinas com bastante prevalência: fumonizina, DON e ZEA. Tá? E a gente, como mercado, os três mercados produtores, nós monitoramos e depois nós monitoramos a chegada dos mercados consumidores, né? Peru, Chile, Bolívia, entre outros mais aí na Latam. E o perfil ele segue, apresentando outras micotoxinas aí a mais, né? T2 às vezes aparece, nivalenol, mas essas três chamam muita atenção. Então o clima, a gente tem subtropical, nós temos temperado, nós temos tropical dentro dos Estados Unidos e Argentina. E a contaminação ela segue, né? Então chamando atenção aí principalmente para essas três micotoxinas, independente do clima. Perfeito, Thiago. Muito boa a conversa, já é o grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa, bom papo, passa rápido. Eu quero agradecer a tua participação aqui, é um tema super bacana, super importante, caráter técnico, mas com efeitos
econômicos significativos, né? Até geopolíticos, como você pontuou muito bem, por que não pode ser usado daqui a um tempo de uma maneira para questões de barreiras técnicas, né? Como subterfúgio para eventuais medidas protecionistas, enfim, tudo está envolvido, né? Desde o campo até a negociação final. E eu queria pedir a gentileza aí, o espaço está aberto para próximas oportunidades e pedir para você deixar algum contato, se você quiser, aí para a nossa audiência. Primeiro eu queria agradecer o convite, Ronaldo. É sempre um prazer. Nós da Biomin aí aceitamos de muito bom grado. Falar de micotoxina é o que a gente gosta de trabalhar, né? E está solucionando o problema do cliente. Meu e-mail é thiago.bio@dsm.com, Thiago sem H, tá? Eu fico à disposição para responder qualquer pergunta, compartilhar material, tanto o que o Ronaldo falou aí, níveis de micotoxina que nós encontramos no Brasil, na Latam, e também mais artigos técnicos, então ficamos à disposição, Ronaldo. Um prazerzão e ficamos à disposição aí para outras participações futuras. Show de bola. Muito obrigado, Thiago. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o Agropapo que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia TV da Internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima, um abraço e tchau, tchau.